Olá, bom dia. Bem-vindos ao Conexão Tech, o primeiro evento digital da GS1 Brasil. O Conexão Tech é o elo entre mercado, ideias e performance. Meu nome é Débora Freire, eu sou jornalista, especializada em comunicação corporativa e vou conduzir esse bate-papo hoje aqui dos estúdios da GS1 Brasil. Nossos convidados estão participando conosco de forma online. Eu e toda a equipe técnica estamos aqui seguindo todos os protocolos de segurança sanitária nesse momento de pandemia. O Conexão Tech terá vários eventos digitais de hoje até dezembro, então ele é gratuito para todos os associados da GS1 Brasil. Vocês já podem ir se inscrevendo nos próximos. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. São eles, Zebra Technologies, empresa que desenvolve tecnologias que permitem às empresas melhorar seu desempenho, conectando ativos, dados e pessoas. SPCap é empresa de agentes autônomos de investimentos, credenciada a XP Investimentos. Também gostaria de agradecer os nossos apoiadores. São eles, a Verser, empresa especializada em qualificação de dados de produtos para o varejo, a Cord, empresa que atua em 2 segmentos, na área de educação, com foco em automação, logística e tendências, e na área de consultoria, voltada à rastreabilidade e análise de dados para estratégias omnichannel. Também a Active ID, especializada em soluções para identificação e conectividade. Também queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, Total Links, empresa responsável pelo link de internet desse nosso evento, e também a agência Beatos, que é responsável pela plataforma e toda a equipe técnica do Conexão Tech. Sobrevivemos ao frio só depois de conhecer o fogo. Percorremos distâncias maiores só depois de conhecer a roda. Porque a humanidade só evolui com o conhecimento. É por isso que estamos há 20 anos levando educação financeira para as pessoas. E já conseguimos com que mais de 2 milhões de brasileiros invistam melhor. Porque quanto mais perto você está do conhecimento, mais longe você pode chegar. Os últimos meses foram marcados por grandes transformações na nossa vida pessoal, na vida corporativa, principalmente no que se refere à transformação digital. A adoção de novas tecnologias nos últimos meses foi fundamental e a nossa vida hoje é muito mais conectada. Mas como se adaptar à transformação do agora? O Conexão Tech separou 3 temas que foram protagonistas nesses últimos meses. São eles: gestão remota, cultura organizacional e ESG. É uma sigla que, em português, significa meio ambiente, social e governança. Nós, para falar desses temas, né, tão pertinentes para todas as empresas, em todas as indústrias, eu vou apresentar os nossos convidados. São eles: Caio Nalini, gerente de gestão de pessoas do Magazine Luiza. Bom dia, Caio. Bom dia, Débora, tudo bem? Bem-vindo. Estão conosco também Flávia Pontes, superintendente de pessoas e cultura da DASA. Flávia, bom dia. Bom dia, Débora, tudo bem? Tudo ótimo. Helena Mazzulo, ela é responsável por ESG na XP. Ela vai explicar para a gente o que são essas 3 doutrinas. Bom dia, Helena. Bom dia.
E também os nossos patrocinadores. Andrés Ávila, ele é marketing da Zebra Technologies, fala com a gente hoje direto da Colômbia. Bom dia, Andrés. Bom dia, Débora. Tudo bem? Bem-vindo. E Fábio Sustera, ele é sócio da SP Cap. Bom dia, Fábio. Bom dia, Débora. Como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro Conexão Tech. É um prazer tê-los aqui conosco. Para a gente começar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma rápida introdução, já indo direto ao nosso ponto, né? Como é que está a empresa de vocês, fazendo um ponto de situação desses últimos 5 meses? Eu queria começar com você, Andrés. Fala um pouco da situação da Zebra hoje, passado esses 5 meses, 6 meses de pandemia. Tá bom, Débora. A Zebra é uma empresa global de negócios e tecnologia, cobrindo toda a América Latina e todo o mundo, todo o globo. Aqui a maioria dos cargos tem cobertura para vários países, e o que ajudou a adaptação dos funcionários para que fossem rápidos e as conexões em suas casas, em trabalho remoto, foram boas, foi como um plug and play, não fez problemas, porque nós tínhamos todas as ferramentas para ter uma conexão remota. Mas nossos clientes, devido ao surgimento de novos canais de compra e entrega, eles têm precisado de maior rastreabilidade e visibilidade de suas operações, o que nos ajudou a criar novos casos de uso e, portanto, novos negócios, né? Da mesma forma, o distanciamento social, as medidas de segurança que agora temos em todo o mundo, no trabalho, nos ter permitido, com a ajuda de nossos parceiros, oferecer processos de base tecnológica, eliminando um pouco da ansiedade que os trabalhadores sentem no retorno a seus postos de trabalho, né? É um pouco difícil o retorno, mas com tecnologia nós estamos ajudando para ter uma melhor rastreabilidade. A pandemia é uma crise para todos, porém também nos ajuda a pensar diferente, a desenhar soluções e a trabalhar com os projetos que não teríamos iniciado se não enfrentássemos esta situação. Sim, imagino a necessidade de rastreabilidade com e-commerce, né? Com o crescimento tão grande do e-commerce. E você, Flávia, o que você pode antecipar para a gente rapidamente nessa apresentação? Bom, a DASA hoje é a líder em diagnóstico, né, no Brasil e na América Latina. A gente tem, nós somos mais conhecidos pelas marcas, né, que o cliente final nos acessa. Então, aqui em São Paulo, Alta, Delboni, Lavoisier, e para a gente esse processo da pandemia foi um processo de aprendizado muito grande, porque efetivamente nós estávamos no centro de toda essa situação, fazendo diagnóstico. Então hoje a gente é a empresa que mais faz exames de Covid, né, que é uma das que mais faz exames de Covid aqui no Brasil, e efetivamente a gente teve 2 mundos bem diferentes, um mundo dos colaboradores que foram para home office, isso passou de 2.000 colaboradores, e um outro mundo de colaboradores que estavam ali na linha de frente para atender exames de Covid, exames eletivos, porque efetivamente nós não paramos de fazer exame porque a pandemia chegou, né, então a gente teve que reforçar protocolos de segurança, teve que se reinventar na forma de fazer o atendimento para o paciente, e sempre colocando tanto os nossos pacientes quanto os nossos colaboradores no centro de todas as nossas decisões, né, e isso passou por uma reinvenção de processos, não só de gestão de pessoas, mas processos de negócio também. Então, acho que esses últimos 5, quase 6 meses foi um período de um aprendizado muito grande para todo mundo e um período de reinvenção também, né? Ainda mais para empresas como nós, que somos da área da saúde e da área de diagnóstico. Então, acho que foi um período bem intenso, mas que, sem dúvida nenhuma, nós saímos do outro lado com um aprendizado diferente. E o Caio, Magazine Luiza, a gente sabe que o varejo foi um dos mercados, né, que mais sentiu a pandemia por conta do isolamento social. Como é que estamos hoje com o Magazine Luiza?
Bom, Débora, acho que como você falou, o varejo sentiu bastante, né, esse período. Então, do dia para a noite, basicamente 100% das nossas lojas estavam fechadas. E aí a gente passou por um período com cenários muito diferentes. Então, inicialmente, as lojas fechadas, todo mundo em home office, mas nossa operação logística não parou, então a gente tinha um grupo trabalhando presencialmente, e aí a gente precisou cuidar muito dos protocolos de saúde e segurança ali para esse grupo. Aceleramos algumas iniciativas de venda para canais digitais e para parceiros. Então, a gente teve um projeto muito importante chamado Parceiro Magalu nesse período, onde a gente trouxe pequenos varejistas para venda online. Mas também foi um período em que a gente precisou olhar para as nossas práticas, para a nossa cultura, que sempre foi muito forte, muito voltada a pessoas, e entender como a gente podia, num cenário 100% remoto para a maior parte dos colaboradores, fazer a tradução e efetivamente a tangibilização disso no dia a dia. Então foi um período desafiador, foi um período de fases diferentes. Então, 2 meses depois do fechamento, a gente começou a reabrir lojas, sempre com protocolos de saúde muito rígidos, pensando nos nossos colaboradores e clientes. Hoje, a gente tem um grupo em escritórios que já retornou também voluntariamente. Então, a gente teve evoluções ao longo desses 6 meses e momentos diferentes quando a gente pensa em cenários e práticas de gestão de pessoas. Bom, desafios diferentes, né, da área de saúde, do varejo, e agora, então, com a Helena, eu queria que ela contasse um pouco nesse mercado de investimentos, né? Como é que a XP se viu aí nesses últimos meses? Então, eu diria que assim, a XP se adaptou muito rápido, né, ao que a gente estava enfrentando esse ano, estamos enfrentando esse ano. Eu acho que talvez pelo fato de ser uma empresa de serviços e ter uma facilidade, de serviços financeiros, né, ter uma facilidade maior de adaptação em home office, e a grande parte dos colaboradores serem de uma faixa etária mais jovem também, mais acostumada com esse perfil, a gente conseguiu fazer uma transição bem rápida em home office, inclusive até o final do ano, já é certeza que, né, a gente até criou o hashtag XP de qualquer lugar, porque a ideia é que os colaboradores realmente consigam trabalhar de casa com todo o suporte que tinham, e inclusive a pandemia acabou acelerando algo que a XP já estava estudando, que é exatamente esse modelo um pouco mais híbrido, né, de trabalho, e inclusive a ideia é que para frente, né, até a construção da Vila XP em São Roque, que está começando, é algo que vai demorar um pouco ainda, que as pessoas consigam, né, as coisas voltando ao normal, consigam tanto usar o escritório, quanto trabalhar de casa, que de qualquer lugar seja possível. Mas, de qualquer jeito, foi um ano desafiador, né, essa incerteza, as pessoas ficam mais nervosas, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que teve quase que um tsunami de bons temas também, né? Então, o ESG foi um tema que foi muito acelerado na pandemia, e eu acho que a XP tem liderado bastante essa temática esse ano e focado várias iniciativas para que isso realmente vire mainstream. Ótimo, você vai ajudar a gente a entender melhor esses conceitos. Fábio, bom dia. Fábio, da SPCap. Conta para a gente um pouco, vai na linha de investimentos também, o que você sentiu de mudança no seu dia a dia nesses últimos meses? Bom, a gente acabou tendo uma relativa vantagem porque a gente nossa empresa nasceu num contexto já de uso intensivo de tecnologia. Então, de certa forma, mitigou o processo. Mas, claro, trouxe um impacto num primeiro momento. Imagine que esse distanciamento, num contexto em que nós, os clientes, estavam legitimamente preocupados, né, com a questão de saúde, né, dos seus, dos familiares, e a gente também tem que lembrar que, no primeiro momento, houve aquela reação do mercado intensa, né, tivemos alguns circuit breakers, aquelas paradas da Bovespa, para dar um exemplo, entre outras. Então,
imagine que nesse contexto de preocupação em relação a tudo, ainda você teve esse processo intenso em que os clientes viam seus investimentos aí num processo bem turbulento. E aí acabou criando um desafio para nós, quer dizer, este contato poder ser feito de forma virtual, a gente poder acolher o cliente de forma virtual e nós mesmos nos adaptarmos. Então, todos nós tivemos algum processo de adaptação. Então, criou-se, cada um no seu ambiente de casa, criou-se um home office para a gente conseguir atender. Por ser um processo de serviço também ajuda muito, né? E o uso de tecnologia acaba contribuindo muito. E agora a gente tem esse desafio desafio de adaptar. Eu acho até que no final das coisas a gente vai acabar caindo num modelo híbrido, né? Em que permita a Deus a gente consiga rápido uma vacina para a gente voltar à vida normal. Então esses contatos pessoais vão ser feitos, as pessoas já estão, alguns meus sócios já estão voltando a trabalhar no escritório, já estamos fazendo algumas reuniões presenciais, mas no final das contas eu acho que a gente vai acabar tendo esse modelo híbrido entre o atendimento presencial, que é importante, que é relevante, e o atendimento remoto. Esse, eu acho que é a oportunidade que a gente vai ter passado isso tudo. É um mercado baseado em confiança, né? Então, as relações, imagino que sejam importantes. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Andrés. A digitalização, as tecnologias utilizadas nesse momento de digitalização, elas já existiam, né? Eu escutei muitas empresas dizendo que estavam no plano das empresas a digitalização, mas que aconteceu 5 anos em 5 meses. Agora, o que pegou todo mundo de surpresa foi a tal da gestão remota, né? Essa não teve tempo de ensaiar, de um dia para o outro, ela teve que acontecer. Como é que foi isso na Zebra? Conta. Débora, nós da Zebra já tínhamos a possibilidade de ter trabalho remoto há algum tempo. As nossas operações e nosso tipo de clientes obrigam-nos a trabalhar desde a casa, desde um aeroporto ou das instalações dos clientes. É um fator comum no setor da tecnologia, portanto, não foi um processo difícil adotar esse modelo de trabalho para nós. No entanto, nossos clientes tiveram que adaptar rapidamente, por exemplo, equipando seus funcionários com computadores móveis, evitando deslocamentos desnecessários e aglomerações dentro de seus armazéns e lojas também. Até mesmo reforçando suas comunicações internas para evitar o contato com seus funcionários e minimizando a manipulação de produtos também. Foi um desafio, pois a adoção de tecnologia pelos funcionários não é uma tarefa fácil, mas uma vez que a curva de aprendizado é cumprida, eles próprios percebem que são muito mais produtivos, estão mais seguros e, ao mesmo tempo, a empresa ganha velocidade em seus processos de negócio. Sim, as empresas focadas em tecnologia saíram na frente nessa questão. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Flávia, que é o seguinte, na DASA, como você comentou, existem vários públicos internos, aqueles que estavam na linha de frente com a Covid, como você comentou, né, a empresa que mais fez teste de Covid no Brasil, não parou, obviamente, pelo contrário, acho que teve um estresse aí de trabalho. Públicos que passaram a trabalhar de forma remota, né, público que trabalhavam em escritórios. Como tem sido o desafio dessa liderança? Públicos em situações tão diferentes e remotos, né? Todos remotos. Acho que a gente teve um case bem bacana aí de liderança, porque efetivamente nós tínhamos muitos públicos dentro de uma mesma empresa, né? Além de ter o público que atende o nosso cliente final na unidade, e unidades dedicadas para o Covid, unidades que só faziam exames, unidades que foram fechadas no início da pandemia, lá no início de março, e um público grande que foi para home office, e ainda um público que ficou no nosso núcleo de atendimento e de análise, né? No nosso NTO, trabalhando durante o período full time. A gente teve que se reinventar muito rápido em gestão de pessoas, então, acho que em 10 dias a gente montou alguns treinamentos para apoiar esse líder,
E esses treinamentos e essas trilhas a gente chamou de liderança nas trincheiras, porque era efetivamente o que a gente estava vivendo naquele momento, né? É um líder que tem um time diante de um cenário totalmente novo, seja esse qual o cenário for, né, Débora? Porque acho que um ponto importante era não negar que o cenário de gestão remota também era novo para todo mundo. Embora a DASA já praticasse home office 2 vezes por semana, do dia para a noite, os líderes que tinham a prática já instaurada saíram na frente, mas a gente tinha vários líderes que não tinham, né, e tivemos que nos reinventar. Então, acho que a gente, enquanto área de pessoas, a gente ajudou o líder com algumas ferramentas que acho que vale comentar, né. A primeira delas foi uma capacitação e uma trilha de capacitação que passava por temas desde medo, resiliência, como que eu encaro a minha vulnerabilidade enquanto líder para que eu possa acessar a vulnerabilidade do meu colaborador. Então, a gente fez aí 5 episódios com toda a liderança. A gente tem hoje mais de 2.000 líderes na DASA como um todo. A gente também preparou o próprio colaborador para ser mais produtivo. Então, como que você faz a gestão do teu time, como que você faz a gestão do teu tempo, como que você olha para os teus pares. A gente fez um processo de pesquisa muito intenso, então como que os colaboradores estavam se sentindo diante daquele processo, e pesquisa com temas que iam desde como que ele está organizado dentro de casa, né, porque isso, a gente entrou na casa do colaborador, então a empresa entrou dentro de casa e a gente não sabia exatamente como que esse colaborador vivia. Então, se ele estava sozinho, se ele tinha pessoas de risco, se ele tinha filhos pequenos em casa. Depois a gente perguntou o quanto que o colaborador estava adaptado a essa rotina do home office e o quanto que ele gostaria de voltar no modelo full ou part-time nesse novo modelo, né? Acho que a chave desse processo todo com a liderança foi entender que o líder, ele também tem os mesmos sentimentos e ele passa pela mesma dificuldade que o colaborador. A grande diferença é que a gente tem que prepará-lo para se entender primeiro e depois entender o colaborador dele e conseguir engajar esse público, né? Acho que um ponto bem importante para a gente foi o orgulho dos nossos colaboradores, da nossa atuação enquanto empresa e da atuação dele na pandemia, porque em todos os momentos a gente falou, olha, nós somos uma empresa fundamental para o país neste momento. Então, os colaboradores atuando e com orgulho, com brilho no olho, atendendo o nosso cliente com todo o atendimento, com toda a atenção que ele merecia naquele momento. E quem estava de home office com a cabeça muito setada, que estava ali trabalhando para quem estava na ponta, né? Então, acho que foi um processo de aprendizagem muito grande. A gente chegou a ter mais de 10.000 views nas lives e nos treinamentos online. A grande diferença é que a DASA já vinha se preparando, né, com ferramentas online, seja de comunicação ou de treinamento. De 18 para 19, a gente teve um acréscimo de 917% em trilhas online. Em 20, esse número mais do que duplicou, né? Então, a gente está aí com uma grande preparação para os líderes, numa empresa que está no Brasil inteiro. Então, eu tenho colaboradores no meu time, por exemplo, no Brasil inteiro. Então, tem sido um processo aí bem interessante e de uma preparação também diferente. Enquanto o RH, a gente continuou com todas as práticas, e eu acho que isso também foi importante para o líder, né? Falar para ele que a gente ia continuar fazendo comitês de pessoas, que a gente ia continuar fazendo portas abertas, e ele entender que a nossa gestão tinha mudado, mas que o calor humano e o brilho no olho continuava igual. Me diz uma coisa, Flávia, você usou o termo trincheira, mas qual é o tamanho desse seu exército aí, nesse momento adverso mesmo? A gente tem hoje quase 25.000 colaboradores total. Então, tem bastante gente. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Caio. A gestão de pessoas é notória no Magazine Luiza. Eu acho que o noticiário mostrou no início da pandemia que vocês adotaram o foco nas pessoas, né? As pessoas cuidariam do trabalho. A primeira medida da Magazine Luiza foi focar nas pessoas. E a minha pergunta para você é o seguinte: passado esse período, esses meses todos, a gente tem algum indicador que mostre como essa estratégia foi acertada, desse foco nas pessoas? Débora, dentro do Magazine, como você falou, a nossa cultura e as nossas práticas de gestão de pessoas sempre foram
fortemente reconhecidas pelo fato da gente colocar pessoas em primeiro lugar, né? E aí na pandemia não foi diferente. Então a gente teve logo no começo ali a definição de algumas coisas que eram prioridade, e uma delas com certeza era a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, e aí a gente trabalhou fortemente para isso. Então ao longo desses meses a gente teve algumas ações, desde treinamento, formações, pesquisas de pulso, uma série de coisas. Agora, falando em termos de resultado, de indicador, acho que eu posso citar alguns. Primeiro, resultados de negócio, né? Então, assim, falando do último resultado que a gente divulgou para a imprensa, do segundo TRI, para mercado, na verdade, a gente teve aí um começo de pandemia muito ruim, mas logo na sequência, nos meses de maio, junho, começamos a recuperar, conseguimos ali aumentar o share de participação do e-commerce, e terminamos o segundo TRI saindo de um prejuízo em abril e maio para um lucro em junho. Então isso é muito positivo. Eu ainda não posso falar de terceiro TRI, mas o que eu posso dizer é que a gente continua trabalhando duro para manter resultados excepcionais. Além disso, a gente cresceu muito nesse período de pandemia. Então, mesmo com um desafio aí de lojas fechadas e tudo mais, quando a gente olha o crescimento de vendas, a gente teve um salto importante, a gente ganhou share de mercado e, inclusive, se tornou líder em alguns canais que nós não éramos, em algumas categorias que nós não éramos. Isso é muito positivo, também está no nosso balanço do segundo trimestre. Agora, quando a gente pensa em satisfação do colaborador, em performance, a gente tem alguns indicadores de produtividade. Então, a gente fez nessa pandemia entregas muito consistentes e rápidas. Então, o fato dos times estarem 100% remotos, o que inclusive era um desejo de parte deles, fez com que todos se sentissem bem, isso impactou positivamente a produtividade. E um outro indicador a gente trabalha com o conceito de eNPS, que é o Employee Net Promoter Score, e a gente faz pesquisas aí mensais para medir esse indicador, e a gente teve evoluções consistentes, chegando aí a um NPS na última pesquisa de 89. Então, é muito bom, ainda mais num contexto como o que a gente está vivendo. E lembrando que isso é para toda a rede, para todos os públicos, escritórios, centros de distribuição, lojas. Então, é um resultado muito positivo e é um dos que a gente mais tem orgulho de mencionar aí como um indicador bacana nessa pandemia. E com esse NPS tão alto, os resultados não podiam ser diferentes, né? Você mesmo apresentou. Eu queria também convidar você que está assistindo a enviar suas perguntas, sugestões aqui pelo chat. Eu estou aqui e posso receber e fazer a pergunta para qualquer um dos nossos convidados. Eu queria agora chamar a Helena. Helena, o isolamento social, é claro, ele foi a mola propulsora da digitalização, né? As pessoas precisavam se comunicar, comprar, vender. Agora, nesse período, ficou evidente também uma preocupação maior das empresas com a sociedade, né? A gente viu tantas empresas com iniciativas de solidariedade, preocupações com o meio ambiente, com a saúde das pessoas, né, em primeiro lugar. Você acha que a pandemia também trouxe luz à questão do ESG? Aproveitando, você já pode até explicar para a gente um pouco mais desse conceito, por favor. Não, claro. Então, o ESG, né, é um acrônimo para Environmental, Social and Governance, né, em português é ASG, que é Ambiental, Social e Governança, e aí, aplicado a investimentos, a ideia é que você tenha um olhar além do risco e retorno tradicional, né, e que você traga essas variáveis na análise de um investimento, os impactos que elas geram, né? Então, tanto sob a ótica de risco, quanto a ótica de oportunidades também.
E a pandemia acelerou muito essa discussão, né? Já tinham alguns players no Brasil envolvidos com o tema, que sempre, né, faziam uma advocacy muito forte para que isso fosse implementado. E eu diria que com a pandemia parece que o tema veio muito a mainstream. Eu acho que as pessoas, né, perceberam que não dá para construir destruindo, né? Não dá para você simplesmente ignorar que há pessoas e há planeta envolvido na equação. E tanto que se falou muito, né, da transição de um capitalismo de shareholders para um capitalismo de stakeholders, que não leve só em consideração os interesses dos acionistas, que é fundamental, e o negócio tem que gerar lucro para ficar de pé, isso é inquestionável. Só que, ao mesmo tempo, a forma que você gera esse lucro pode ser uma forma que conviva bem com os fatores sociais, ambientais de governança, inclusive gerando mais retorno no médio e longo prazo para o investidor. Então, esse é um pouquinho do panorama do conceito, e com certeza a pandemia acelerou muito essa discussão, que nem outras tendências que foram bastante aceleradas, né? Então, a digitalização do mercado de trabalho, telemedicina, temas que até então estavam ainda patinando um pouco, e por necessidade a gente teve que começar a discutir de forma mais séria. Então, eu diria que é por aí. E você, Fábio, no seu ambiente de gestão de investimentos, está sentindo também uma pressão das empresas por investimentos em empresas mais alinhadas a esse conceito? Sem dúvida. O ano de 2020, ele já tinha começado de uma forma em que essa agenda da ESG estava se mostrando importante. A gente teve a reunião em Davos, com os primeiros ensaios em relação à importância disso, não de se encontrar os principais players da atividade econômica. Também no início do ano, uma das grandes gestoras de recursos do mundo, né, vou citar ela, BlackRock, mas não só ela, mas ela como exemplo, já havia mostrado uma carta, já tinha publicado uma carta dizendo para as empresas que estavam investidas da preocupação que ela tinha e a priorização que ela ia fazer em relação a essa agenda. E os investidores hoje estão buscando essa questão de conciliação entre ter o ganho financeiro, adaptado, claro, ao seu perfil de risco, mas também tem esse olhar além, um olhar de preocupação em relação ao planeta, ao contexto social, à questão da governança. Isso tem se mostrado cada vez mais forte. Veja, no processo da pandemia, eu acho que a gente, de pese todas as questões negativas e que trouxeram, né, para o contexto, mostrou um outro lado, um lado mais de solidariedade entre as pessoas, solidariedade entre as empresas, preocupação que as empresas têm mostrado também, inseridas na sociedade, né, doações, ajuda a patrocínios para hospitais de campanha, etc. Então, é uma agenda que acabou se fortalecendo e certamente isso vai continuar daqui para frente. Então, você poder conciliar os seus investimentos, trazendo um retorno que faça sentido, mas que também, e esse é o ponto importante, em que as empresas em que você está investindo nesse contexto mostram uma preocupação em relação a qual é o contexto da sociedade que eu estou, como eu faço para tentar trazer uma equidade maior, a minha preocupação em relação ao meu legado ao planeta, e também a questão da governança, poder estar envolvido em boas práticas, isso tudo é muito importante. E aí, eu até diria que é importante nos dois eixos, importância como reputacional, sem dúvida alguma, mas também como sustentabilidade dos negócios. Imagina o seguinte, uma empresa que tem essa política, por exemplo, de uma empresa que está ligada a uma exploração de um recurso natural, que tem essa preocupação em relação à política ambiental. Ela mitiga os seus riscos em relação a, eventualmente, ter algum acidente ambiental. Mitigando esse risco, obviamente, você reduz a probabilidade de ter algum, digamos, até um prejuízo financeiro. Então, não é só uma questão de fazer bonito, né? De estar bem na foto, como diriam, mas também uma preocupação em relação à sustentabilidade, às finanças. Isso vale tanto para essas empresas, eu citei a questão ambiental, mas também na questão do contexto social, na questão também da governança em relação às relações que se tem, por exemplo, os agentes públicos, isso é muito importante. Então, essa é uma preocupação que a gente tem visto, que é legítima,
do ponto de vista financeiro e também legítimo da preocupação em relação ao legado que se tem dessas empresas e dos investimentos que as pessoas estão fazendo. Achei interessante um ponto que você colocou, que realmente é difícil a gente ver lado bom da pandemia, né? A pandemia não tem lado bom, é realmente uma tragédia em vários aspectos, mas deixou muitos aprendizados, né? Então, esse é um aprendizado muito interessante e valioso para as empresas. Agora eu queria voltar um pouco com a Flávia, mas antes de fazer uma pergunta para a Flávia, convido vocês a enviarem suas perguntas aqui no nosso chat e também aviso já que vocês, ao longo aqui da nossa transmissão, vão receber uma enquete para avaliar aqui o evento, avaliar a nossa primeira edição do Conexão Tech, esse evento digital gratuito da GS1 Brasil. Flávia, eu fiquei aqui pensando, a coisa mais difícil hoje, ou pelo menos os desafios dos líderes, né, é engajar os seus colaboradores. Você estava comentando que, ao mesmo tempo em que eles estavam na linha de frente, todo mundo aprendendo com a pandemia, aprendendo com uma situação nova, com novos protocolos, no meio da pandemia você precisa engajar os seus colaboradores e, no seu caso, ainda teve fusão, né? Incorporações no meio do caminho e fazendo toda essa gestão do seu exército à distância. Como é que foi isso? A gente anunciou para o mercado em novembro do ano passado a fusão com a rede ímpar de hospitais e com a GSC, que é uma integradora de saúde, e esse processo ele continua a todo vapor mesmo com pandemia, né, e eu costumo, sempre que eu faço uma reunião online, eu falo para todo mundo, vejam que lado bom a gente teve nesse processo de pandemia, porque a gente não conseguia colocar, por exemplo, todos os GRAs numa sala, porque tinha gente presencial, gente online, e aí eu acho que todo mundo que me escuta deve ter tido aquela sensação, não estou ouvindo, porque a reunião presencial todo mundo falava, e aí quem estava online não conseguia, e a gente teve várias reuniões aqui com todo mundo, um em cada lugar, ou de São Paulo, ou do Brasil, com a mesma qualidade. Então, acho que a pandemia também trouxe isso de bom para quem estava um pouquinho mais longe, tem um time multidisciplinar e Brasil todo, e para eles também foi bem bacana. A gente, quando fala em engajamento, Débora, a gente linka muito com o nosso propósito e com a nossa cultura, né? E hoje, a DASA, há 2 anos atrás, a gente lançou um propósito novo e uma cultura diferente, onde a gente fala que a nossa razão de existir é o paciente, que é o nosso cliente final, né? Então, há 2 anos atrás a gente lançou isso e mudamos vários processos de negócio à luz dessa nova cultura, mas principalmente a gente linka todos os nossos processos de engajamento com o nosso propósito, que é transformar a saúde do país. Isso nunca foi tão latente, né? A área da saúde nunca foi uma área tão demandada quanto nesse período, seja por achar o melhor exame, a gente passa rápido e às vezes a gente até esquece, né? No começo a gente tinha só o PCR, depois a gente teve um outro teste de sangue que efetivamente detectava anticorpos, então a área da saúde foi uma área extremamente demandada, mas transformar a saúde das pessoas nunca foi tão forte no dia a dia dos colaboradores da DASA. Então, eu te diria que foi até mais fácil, porque a gente conseguiu fazer uma conexão profunda com o propósito num momento difícil, né? Porque quando você está num barco a nível cruzeiro, tudo fica menos tangível. Quando você está na tempestade, que foi o que a gente viveu, a gente conseguiu falar, olha, a gente está aqui porque a gente efetivamente quer transformar a saúde, e eu sou RH, mas eu sou RH numa empresa de saúde, então eu ajudo a transformar. Você que é tecnologia, você também ajuda, porque você está montando, a gente chegou com o nosso time de tecnologia a montar mais de 1.000 computadores em um final de semana. Você está ajudando a pessoa que atende o nosso cliente final, você está ajudando quem recruta para trazer alguém que vai atender o cliente final. Então, o nosso propósito ele foi até mais simples de falar, e a gente trouxe aí no meio do caminho pacientes falando, artistas falando para os profissionais da saúde. Eu acho que o Brasil todo se comoveu para agradecer esse público, mas a gente tem a sorte de ter esse público dentro de casa. Então, foi um processo bem bacana, e realmente um processo de engajamento por propósito na veia, eu brinco, né?
Você disse que essa transformação, esse novo propósito começou de 2 anos para cá, então agora foi um teste de estresse, né? Também você consegue dar um exemplo para a gente sobre essa questão do paciente, a nossa razão de existir, né? Como, na prática, um exemplo disso? A gente começou, Débora, esse processo de transformação cultural há 2 anos, né? E acho que um processo bem bacana que a gente trouxe para a RH foi um programa que a gente fez chamado Executivos em Ação, onde nós efetivamente levávamos os nossos executivos para atender na recepção. E foi muito bacana ver o meu presidente sentado na cadeira da recepcionista, diretores financeiros, diretor de TI, e antes de efetivamente atender o paciente, a gente fazia um treinamento com ele sobre o sistema. E ali a gente viu várias oportunidades de melhoria de um dia a dia que não é o nosso dia a dia como executivo, né? Então, eu fiz primeiro, claro, para testar antes de levar os executivos, mas acho que a forma de olhar o paciente e de enxergar a nossa colaboradora que está atendendo esse paciente foi muito diferente. E a gente conseguiu efetivamente trazer uma mudança de processos de negócio com base nesse programa. Então, foi bem legal. É outra palavra que também teve na moda aqui durante a pandemia, que é a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Então, vocês estavam já testando isso. Bom, agora eu vou passar a palavra para o André, e pensando que, assim, foram tantos desafios da gestão atual, como a tecnologia nos suportou, né, a enfrentar esses desafios e ir além. Como você vê a tecnologia a serviço dessas novas necessidades das empresas e até da sociedade? Débora, a tecnologia sempre será a aliada ideal para os negócios e faz parte da sustentabilidade dos negócios. Se você não investir agora, talvez o futuro do seu negócio esteja em risco por muitos anos. Vimos isso, empresas que ainda não tinham desenvolvido suas plataformas online de e-commerce, elas tinham um desafio muito grande para manter sua operação, lançar uma opção online em tempo recorde e com custos altíssimos. O importante é alinhar a tecnologia com uma estratégia do negócio e objetivo do negócio. Nem todas as opções são adequadas para todos os negócios. Você também precisa ver se o uso realmente impacta a operação de seu negócio, ajuda a seus colaboradores, me dá um diferencial em relação com a competência, com a concorrência. Por exemplo, no varejo, como a maioria das lojas migrou para comércio eletrônico, a diferença estará na forma como gerenciam sua cadeia de suprimentos, como trabalham a última milha em direção aos clientes. E esses processos precisam de tecnologia para funcionar corretamente ou de forma adequada. Eles precisam de informações em tempo real e conectividade desses fluxos como o pessoal da linha de frente e também como os tomadores de decisão para antecipar ou reagir com antecedência e incerteza que a operação pode ter. Mesmo em frentes diferentes da pandemia, como pode ser uma alta temporada, um preço sexta-feira, promoções online, etc. A atuação da empresa basada em tecnologia permite a sobrevivência dos modelos de negócio e a tecnologia não implica necessariamente na eliminação do trabalho físico. Na verdade, é que ela faça distribuí-lo para que os funcionários possam focar em suas capacidades e eliminem tarefas repetitivas que não geram valor. Pode ser visto, por exemplo, na saúde, como os enfermeiros ou médicos atendendo ao pé da cama, como gerentes de armazém, centros de distribuição, ou o mesmo com o personal da loja. Por exemplo, uma loja de artigos domésticos que precisam de muita assessoria, por exemplo. Eu acho que com essa explicação, o André já respondeu a pergunta do Edson Perim, que é editor do jornal IoT Jornal Brasil, e ele acabou de fazer uma pergunta de como as tecnologias de automação estão facilitando o dia a dia das empresas. Acho que o André acabou de responder. Nós temos também uma pergunta aqui para a Flávia, então eu vou voltar para a Flávia, que é o seguinte, deixa eu só ver de quem que é a pergunta.
A Flávia, se você acha que a digitalização, o investimento em inovação tecnológica será mais nas pessoas ou mais em equipamentos? Agora, para o futuro próximo, né? O investimento vai mais para a digitalização na área de pessoas ou de equipamentos? Eu acho que tem que ter um mix ideal para cada negócio, Débora. Acho que cada empresa tem uma realidade tão diferente que eu fazer algum tipo de inferência aqui é até difícil, né? E aí posso trazer o meu exemplo, enquanto uma empresa que é diversa na polaridade de estados, de tipo de profissionais, de atuação. A gente teve que fazer um investimento grande em sistemas de recursos humanos, então desde sistema de comunicação, sistema de treinamento. Hoje o colaborador ele tem uma jornada quase que totalmente digital, desde recrutamento e seleção, admissão, treinamento, avaliação de desempenho, ele consegue fazer tudo via aplicativo, e esse investimento foi fundamental para este momento que a gente vive. Mas porque a DASA começou um processo de transformação cultural e digital em 2018. Então, esse já era uma tendência natural, onde a gente olhava o nosso cliente muito mais digital e o nosso colaborador tinha que acompanhar isso, porque senão você não consegue falar daquilo que você não vive. Mas acho que essa dicotomia entre o investimento em pessoas ou em equipamentos, ela vai muito de acordo com o tipo de negócio e o tipo de empresa. É claro que o investimento na fundação, para que isso aconteça, é muito grande, não tem jeito. Então, a gente teve que fazer isso de uma forma muito natural. Mas me ocorre agora que, às vezes, a gente acha que o colaborador ou o cliente final, ele não vai acessar um aplicativo porque ele é um pouco mais velho, ou porque ele não tem essa cultura digital. E eu já tive grandes surpresas ao longo da minha carreira, tanto no Grupo Pão de Açúcar, que foi a minha atuação anterior, quanto aqui na DASA, que colaborador mais velho acessa, sim, aplicativo, participa do chat. Então, a gente tem um aplicativo hoje de comunicação que as pessoas participam de live, fazem perguntas ao vivo, e não tem idade para isso acontecer, não tem cultura, tem um movimento que está acontecendo no mercado e na vida pessoal de todo mundo. Então, eu diria para essa pessoa que perguntou que ela analisasse bem o tipo de negócio dela e fizesse as escolhas de acordo com o movimento de futuro. Eu vou aproveitar que você tocou nesse tema interessante, que é a diversidade dentro das empresas, né? Como é importante a gente ter dentro da companhia pessoas de várias faixas etárias, gênero, credos, e recentemente a Magazine Luiza ousou bastante nessa questão, e eu queria perguntar para o Caio como que a Magazine lida com essa questão, a importância que a Magazine Luiza dá para a questão da diversidade dentro dos seus quadros. Débora, a gente é uma empresa muito diversa e a gente tem orgulho disso. Então, quando a gente olha o Magazine e a nossa presença geográfica, a gente está em quase todos os estados do Brasil, em centenas de municípios, e a nossa população reflete muito o que é a população brasileira quando a gente olha de uma maneira geral. Então, a gente tem uma divisão bastante equilibrada entre homens e mulheres, entre raças, mas isso não significa que a gente não tenha oportunidades. Então, primeiro, acho que a gente acredita que diversidade impulsiona resultado, então, sem dúvida nenhuma, essa crença é muito forte, a gente trabalha nesse sentido, e aí a gente tem várias pesquisas, não só brasileiras como mundiais, que corroboram isso, que empresas diversas possuem resultados, inclusive financeiros e de valorização de ações positivos, mas a gente sempre olha como a gente pode fazer mais. Então, recentemente a gente teve uma ação aí que gerou bastante repercussão em redes sociais e mídias, enfim, e com posicionamentos muito diversos a respeito. E o Fred, nosso CEO, publicou uma carta logo que a gente lançou o programa, explicando um pouquinho dos porquês. E, basicamente, o que a gente fez foi para corrigir uma distorção interna nossa. Foi para conseguir
aumentar o percentual de negros na liderança, que é um gap que a gente reconhece que tem. Então, a gente não tem a expectativa de fazer barulho em cima disso, mas sim de corrigir oportunidades internas. Um outro ponto que eu posso citar, por exemplo, hoje a gente lançou uma turma de formação em desenvolvimento para mulheres. Então, apesar da gente ser uma empresa com um alto volume de mulheres em todas as posições, cargos, a gente tem um gap em tecnologia que não é um gap só do Magalu, é um gap do mercado em geral. E aí a gente olhou e pensou como a gente pode mudar isso. Então é a segunda turma que a gente promove. A primeira delas a gente formou ali em torno de 25 mulheres. A gente contratou 30% desse público para continuar com a gente. E hoje a gente lançou a segunda turma com 40 vagas. Então, acho que são exemplos de iniciativas que mostram que não são ações desconectadas. Elas fazem parte de uma estratégia e, mais do que isso, de uma crença muito forte de que diversidade precisa estar presente na agenda de todas as organizações. Muito interessante. Causou aí uma polêmica no bom sentido, né? E é bom ter a oportunidade de esclarecer os objetivos. A gente acabou de disponibilizar mais uma enquete para vocês que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para responder. Também continuem mandando suas perguntas aqui no nosso chat. E eu vou aproveitar que o Caio estava com a palavra para responder uma pergunta que chegou aqui pelo nosso chat do Oscar da Abad. A Abad é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, e ele está comentando aqui que no final do ano a gente sempre faz aí uma análise para o ano seguinte, né? E ele queria saber, para 2021, quais são as propostas planejadas em relação ao tempo. Vocês acham que todos vão voltar ao trabalho cumprindo 8 horas de trabalho na empresa? Você acha que vai ser híbrido esse modelo, part-time? O que você acha, Caio? Débora, o que a gente tem visto de tendência é todo mundo caminhando para um modelo híbrido. Então, que a gente vai ter aí escritórios como ponto de contato físico, mas que a realidade do trabalho remoto vai ser extremamente presente para aquelas funções que possibilitam isso. Enquanto Magazine Luiza, o que a gente tomou de decisão foi, em 2020, possibilitar que todos que estavam em home office permaneçam, caso queiram, e a gente adotou o posicionamento de que para próximos anos a gente vai aguardar o futuro. A gente não sabe como vai ser aí chegada de vacina, a gente não sabe como vai ser e se existirão outras ondas de Covid no Brasil, enfim. Então, o nosso entendimento é de que seria muito precoce cravar algum modelo, porque isso não depende única e exclusivamente do nosso posicionamento. O que a gente diz internamente para o mercado, e isso é muito forte, é que a experiência de trabalho 100% remoto em escritórios funcionou muito bem. Então, a gente quer aproveitar isso, sem dúvida nenhuma, no futuro. Mas não significa que a gente vai migrar para um modelo onde a gente tenha só isso. Inclusive, a gente pode ter realidades diferentes em áreas diferentes, porque cada atividade se traduz de um jeito no dia a dia, algumas têm necessidade de relação presencial, enfim. Então, possivelmente a gente vai ter alguns modelos e não só, mas todos eles consideram o remoto como uma ótima alternativa e o presencial como ponto de contato insubstituível para calor humano e para algumas atividades que precisam ser feitas presencialmente. Bacana, acho que respondeu bem aqui o pessoal da Abad. Agora eu vou mudar aqui lá para a Helena, vem uma pergunta também da audiência, que é a seguinte, de fato a agenda do ASG, né, é fundamental. Mas diante do cenário de crise pelo qual o Brasil está passando, você acredita, Helena, que as empresas que priorizarem essa agenda realmente serão permanentes? Que essa priorização dessa agenda é uma coisa permanente, mesmo em momentos de crise?
Eu acredito que sim, até porque as empresas, primeiro que tem uma demanda dos investidores, né? Então, esse ano a gente assistiu até fuga de capitais em razão a fatores de posicionamento ambiental do Brasil, né? O mesmo boicotes a empresas estrangeiras no Reino Unido estava tendo um boicote gigante por causa de uma empresa de proteínas brasileira que foi acusada de não rastrear efetivamente toda a sua cadeia de fornecedores. Então, impacta no resultado das empresas não olhar para esses fatores e não mostrar que ela realmente está preocupada com esses temas e que está acompanhando esses impactos. Então, acho que é um caminho sem volta. E, além disso, né, quando a gente olha da perspectiva de oportunidade, se você olha para os fatores ESG a partir de uma ótica de materialidade financeira, né, então, efetivamente, o que impacta o resultado da companhia. Então, não adianta eu falar para uma empresa de serviços financeiros que água é o principal tema que ela vai se preocupar, mas para uma mineradora é um tema super sensível. Então, você tem que também identificar os fatores materiais para cada setor e cada companhia, né? Então, conforme porte, foco de atuação, e a partir disso você cria estratégias que geram valor. Então, por exemplo, eficiência energética. Por que não, né, investir em energias renováveis, fazer uma análise de como está o seu processo interno de uso eficiente da energia e no futuro, né, no médio e longo prazo, você economizar recursos, né, em relação a esse tema. Então, no fim, acaba sim gerando valor e eu acho que as companhias estão percebendo isso e estão percebendo que não adianta também olhar para os fatores ESG só por uma visão curto-prazista, né? Porque algumas coisas tomam um tempo para se materializar em retorno financeiro. Então, eu acho que essa é uma demanda que vem da sociedade, né? Então, é inevitável que essa pressão vai continuar, em alguns casos pode até ser mais forte, prejudicando no curto prazo o retorno das companhias, e, ao mesmo tempo, é uma visão estratégica, mais de médio e longo prazo, de economias futuras, de retenção de talento, de trazer visibilidade para a marca. Então, eu diria assim, eu reforçaria o que eu tinha dito antes, que é um caminho sem volta. Disse bem, né? Imagina no meio de uma crise ainda tem um boicote por conta disso. Então, não é uma decisão de momentos bons ou de crise, né? Aí eu queria falar um pouco com o Fábio ainda sobre isso, que é o seguinte, Fábio, a gente tem falado muito de transformação digital, e é claro que para as empresas, a maioria das startups que já nasceram digitais, não existe transformação. Transformação é para aquelas que nasceram analógicas e estão se transformando digital. Essa nova geração de líderes e de empreendedores, eles também, dá para a gente fazer uma correlação, que eles também já estão iniciando a sua vida profissional com essas preocupações relacionadas aos pilares do ESG? Olha, Débora, eu acho que você tem hoje muitas empresas que estão iniciando que têm trazido essa preocupação, essa agenda como ordem do dia da ESG. Mas mais do que isso, repare que tem várias empresas em que utilizam as questões da ESG como seu core business. Então, startups que estão ligadas a energias renováveis, startups que estão ligadas à questão até da mobilidade urbana, em que você acaba usando mais eficiência do ponto de vista de transporte, então em algum aspecto você também acaba contribuindo com a questão das emissões, né, porque você acaba racionalizando essa questão. Possibilidade de empresas que estão até com impacto social, muitas delas nisso, pode possibilitar uma consulta médica com preços acessíveis a um certo segmento de população. Então, veja, eu diria para você que algumas dessas startups, elas não só estão envolvidas na agenda ESG, mas como ela está dentro do core business, o objeto social dela é alguma questão dessa ESG. Eu acho que isso é natural, seja por demanda do investidor, né, dos investidores, ou até o próprio, essa geração que tem chegado com essa preocupação, então está querendo pôr a mão na massa, que quer trazer essa questão para o seu dia a dia, essa preocupação. Para as empresas que estão há algum tempo, sem dúvida é um desafio, mas é o que a gente comentou, ela é necessária do ponto de vista da exigência do investidor, é necessário do ponto de vista da sustentabilidade da empresa, faz sentido,
gera resultados, talvez não a curto prazo, mas certamente a médio e longo prazo, é importante. E para as novas empresas, além de trazer isso, alguma delas, como eu comentei, já está dentro, o próprio objeto social dela, essa preocupação. Isso é uma coisa muito bacana de se ver. Uhum. Chegou mais uma pergunta aqui para a Helena. A pergunta é do Farias. Farias Souza, ele é o CEO da Verser, um dos nossos apoiadores. E a pergunta dele é o seguinte: na visão da Helena, quais são os maiores desafios das empresas brasileiras na implantação dessas práticas, né, dessa cultura do ESG? E quais os passos mais importantes a serem dados? Inclusive, eu vou emendar aqui na pergunta, nessa pergunta do Farias, que é o seguinte, que eu vou fazer para a Helena e também depois para a Flávia e para o Caio, se quiserem comentar, que é o seguinte: tanto essa prática de gestão de pessoas, quanto a questão desses pilares voltados à sustentabilidade dos negócios, eles não são exclusividade de grandes empresas, né? Vocês acreditam que em que momento a média empresa, o pequeno empresário, em que momento ele deve se preocupar com essas questões? O Fábio já comentou que as startups, muitas já nasceram assim, né? Então, acho que a Helena podia puxar essa resposta e depois a gente abre a palavra aqui para a Flávia e também para o Caio. Não, com certeza. Então, eu acho que, assim, né, começando de trás para frente, né, pela pergunta de que tamanho de empresa você deveria começar a preocupar. O mais fácil é quando você já nasce considerando esses fatores, porque já está integrado na cultura, no propósito, nas metas dos colaboradores. Então, desde o início, você já levar esse tema em consideração facilita que ele não se perca ao longo do caminho, que seja visto por uma ótica estratégica. Eu acho que, assim, uma dica para quem quer começar a olhar para isso, mas talvez não seja uma empresa de grande porte, é olhar para as empresas B, né? Então, as empresas B é uma certificação que basicamente atesta fatores ASG presentes em companhias, né, de uma forma bem resumida. O formulário para você se certificar é público, então você consegue entrar no site que é B Impact Assessment, é uma certificação internacional, então para certificar a companhia tem que preencher várias perguntas, ter uma nota mínima e passar por um processo de auditoria que conta com o time do Sistema B aqui no Brasil e do B-Lab, que é o equivalente ao Sistema B nos Estados Unidos. Então, uma auditoria que realmente atesta se você tem as práticas que você está falando que possui, e seriam referências de melhores práticas nesse tema. Então, eu acho que seria um bom caminho para quem está curioso, já quer implementar alguma coisa na companhia, dar uma olhada nesse questionário, e também no próprio site do Sistema B tem a pontuação de cada empresa que já é empresa B no Brasil. Então, a gente tem desde empresas grandes, como a Natura, a Movida, até empresas menores, que é a grande maioria delas, que são certificadas no Brasil. Então, também já até um benchmark, mas para materializar, aterrissar um pouco o tema, né? E, além disso, eu acho que de desafio, talvez seja um pouco, né, provar para quem ainda é cético que realmente gera valor. A gente tem muito estudo mostrando que gera valor, e no mínimo, assim, se não gera valor financeiro, no mínimo mitiga risco. E só o fato de mitigar risco já é gerar um valor, né? Então, eu acho que esse processo de convencimento interno, né, de alinhamento com os colaboradores é muito importante, porque senão abre espaço para o que a gente chama de greenwashing, né? Então, que você fala para fora que tem as práticas, que está olhando para esse tema, mas quando olha para dentro de casa, isso não é verdade. Então, acho que o maior perigo é esse teto de vidro, né? Então, o ideal é que você comece com um trabalho dentro de casa, que você realmente revise suas políticas, práticas, processos, comece a liderar esse tema dentro de casa, para depois começar a se envolver com os stakeholders e falar o que faz de fato, porque aí corre o risco de falarem que tudo que você faz é greenwashing. Então, eu acho que esse seria um perigo que as empresas deveriam se preocupar. Não tem mais espaço para isso ser só uma estratégia de marketing, né? Flávia e Caio, vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que tem sempre uma pergunta, né, Débora, se esse tipo de assunto, seja assunto de cultura ou assunto de práticas de recursos humanos, se é algo mais de grandes empresas ou não. E principalmente voltado para a cultura, eu acho que tem um ponto que é o quanto que as empresas deveriam já se preocupar na largada de como que é o jeito que as coisas são feitas, porque cultura parece algo muito etéreo, né? Parece aqueles projetos de empresas grandes, mas não é. Na verdade, cultura é a forma como as coisas são feitas em cada uma das empresas. Isso tem empresa gigante, mas tem empresa pequenininha também. Então, aqui, a minha recomendação é, independente do tamanho da empresa ou do número de práticas que ela tenha, deixar claro para os colaboradores como as coisas são feitas ali é bem importante, porque isso dá para ele, inclusive, o direito de escolher estar ali ou não. E se ele escolher estar, ele vai estar feliz porque ele entende como as coisas são feitas e como a gestão vai ser feita. Então, eu acho que isso é um ponto bem, bem importante para ser considerado. E você, Caio, qual a sua recomendação para a nossa audiência, que não é uma empresa tão grande, talvez não tenha um departamento grande de gestão de pessoas ou de recursos humanos? Está fechado. Aquela frase clássica dos últimos meses. Pronto, tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Eu acho que essa discussão passa mais por outras questões do que pelo tamanho da organização, tá? E aí a minha visão é assim, independente de tamanho, isso precisa ter âncora na cultura, na crença e nas práticas daquela empresa. Então, como a Helena falou, assim, eu acho que a gente não tem espaço hoje mais para contar histórias que não são reais ou facilmente podem ser ali desmascaradas. Então, acho que independente do tamanho da organização, é importante que ela enxergue isso como valor e que ela realmente pratique no seu dia a dia. E não use só porque é algo da moda ou algo que faz a imagem dela ser positiva. Então, acho que isso é muito mais importante do que, por exemplo, tamanho, número de colaboradores, área estruturada, qualquer coisa nesse sentido. Isso é positiva, né? O ganho de imagem e de reputação, não é o objetivo. Eu recebi aqui mais uma pergunta, agora para o Andrés. E o Rogério diz o seguinte, que o final desse ano no Brasil e 2021 serão muito melhores do que os anos anteriores, né? Segundo os economistas estão prevendo. Quais são as expectativas para o mercado de tecnologia? Né? Eu acho que foi um mercado que acelerou durante esse período. Você tem uma análise de perspectiva para fazer para a gente? Tá, Débora, a tecnologia tem muitas necessidades agora. Em tecnologia, nós estamos trabalhando em solucionar os problemas que temos agora com diversas conexões, com as necessidades que a gente precisa de ter de conexão e automatização. Como crescimento da economia, nós percebemos um crescimento também de nosso negócio a nível de tecnologia, porque algumas coisas vão a ser para daqui em adelante. Algumas opções, como por exemplo as soluções de distanciamento social que temos agora, vão ser para sempre. Algumas práticas de segurança também. Mas, por exemplo, os comportamentos que os consumidores têm agora para comprar, como online, como outras formas de entrega, como pode ser click and collect ou entrega do carro, vão ser muito importantes agora. E essas formas de entrega precisam de tecnologia. Mas como o crescimento da economia que vai ter não só o Brasil, mas também toda a região, a tecnologia vê um cenário muito bacana, muito interessante. Uhum.
Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. A gente já vai se aproximando para a etapa final aqui da nossa conversa. Quem tiver perguntas, por favor, envie agora no chat. Eu vou fazer mais uma pergunta do Ricardo, ele não se identificou aqui, mas é uma coisa muito interessante. Ele queria saber da Flávia primeiro e depois dos demais debatedores, quem quiser comentar, se depois dessa situação toda, desse estresse, né, causado pela pandemia nos últimos meses, as empresas se modificaram e se as empresas conseguiram modificar a sociedade, né, de que forma a gente está impactando e modificando a sociedade. Então, a gente podia começar com a Flávia e depois está aberto para quem quiser fazer um comentário em cima dessa pergunta do Ricardo. Eu diria que não só as empresas se modificaram, mas as pessoas se modificaram, né? Ninguém é o mesmo pós uma crise desse tamanho, Débora. E a gente falou muito isso para os nossos colaboradores, que essa era uma crise sem precedentes. Ninguém no mundo tinha vivido por algo parecido, ninguém da nossa geração tinha vivido por algo parecido. Então, se a gente olhar historicamente a gripe espanhola, e aí a gente até resgatou algumas fotos para fazer algumas comunicações, a gente via em estádios várias pessoas com máscara vendo jogos de futebol. Mas a nossa geração, e até a geração dos nossos pais, ela nunca passou por algo desse tipo. Então, a forma como as pessoas começaram a se relacionar e a se enxergar enquanto pessoa também mudou. Enquanto empresa, a gente começou a olhar muito, e aí falando em DASA, né, a gente começou a olhar muito o nosso impacto na sociedade, o nosso impacto no Brasil. E acho que um ponto interessante até para se comentar é que a gente doou para o Ministério da Saúde um número muito expressivo de testes. A gente fez a construção de um NTO específico, a gente doou um número expressivo de testes para o Ministério da Saúde, e eu acho que mais do que isso a gente doou o nosso trabalho, né? Então eu brincava nos grupos de trabalho que a gente tinha vários executivos ali olhando um tema que era específico para a sociedade e para o bem comum. Né? Eu acho que sem romantizar esse processo, porque às vezes a gente vai para uma linha muito romântica do processo de pandemia e de empatia, eu acho que esse processo como um todo, ele nos levou a enxergar outros temas, sejam temas empresariais, de impacto na sociedade, sejam temas familiares também, porque a dinâmica familiar, ela também mudou. Né, as mães tiveram que ficar com os filhos, então a gente falou um pouquinho sobre diversidade, e esse tema de diversidade nunca ficou tão escancarado diante de uma família onde a mãe trabalha, e o pai também, e a criança está em casa. Né, eu nunca vi tantas mulheres executivas com estafa mental, porque tiveram que assumir outros papéis. Então, aqui a minha reflexão compartilhada com a plateia é que não só as empresas mudaram, né? Nós, como seres humanos, também mudamos. E eu acho que a gente ainda vai continuar mudando, porque a gente não sabe como vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, foi falado no início do evento que a gente não sabe se vai ter vacina, se não sabe se vai ter uma segunda onda aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda está num período tão incerto. E viver no incerto não é fácil para ninguém, nem no individual, nem no coletivo, nem no empresarial. Do que a empresa, do que as pessoas, essa mudança impacta na sociedade? Caio, você gostaria de comentar um pouco em cima disso? Você me escutou, eu estava dizendo que como essa mudança, esse choque de estresse, né, impactou as empresas e como ela impacta a sociedade de uma maneira como um todo. A gente não está te ouvindo de novo, Caio. Aê. Agora estão? Sim, tá sim. Bom. Eu considero, assim como a Flávia, que foi um momento único, sem precedente, sem controle, porque muitos dos fatores são externos, não estão nas nossas mãos. Então, sim, eu acho que esse momento que o mundo viveu impactou e mudou organizações, pessoas e sociedade de uma maneira geral. O que eu tenho visto, assim, várias organizações se adaptando, mas não deixando a sua essência de lado, e é muito nisso que eu acredito. Assim. Eu acho que
quando uma organização tem um propósito claro, independente do nível da tempestade ou da crise, aquele propósito deve ser seguido. Foi isso que o Magalu fez, claro que com adaptações e flexibilidade, mas é muito nisso que eu acredito. E aí, quando eu falo de pessoas e sociedade, eu acho que eu enxergo essa crise como uma oportunidade. Eu acho que ela está mostrando muita coisa para a gente que, em determinado momento, a gente deixou de lado, a gente esqueceu, e que agora a gente passa a dar um valor diferenciado porque fomos privados de algumas coisas. Então, eu não só acredito que sim, que nós mudamos e impactamos pessoas e sociedade, mas mais do que isso, eu espero que isso não seja passageiro. Então, acho que é importante reforçar esse ponto também. Muito interessante. Helena, dentro desse contexto, a gente, quando fala de investimento, sempre pensa em números frios, né? Faturamento, lucro. Você acha que, dentro disso que a gente está conversando, dessa perspectiva, os valores intangíveis das empresas, né? Se é que a gente pode ainda chamar de intangível, que é essa questão da cultura, das pessoas, do compromisso socioambiental, isso realmente impacta diretamente no valor monetário das companhias? Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, quando a gente olha sobre a visibilidade de gestão de pessoas, né? Então, hoje acontece no mercado uma guerra de talentos, né? Então, as companhias tentando atrair e reter os melhores talentos. E para você conseguir isso, você precisa inspirar seu time, ter um propósito claro e engajar para que eles se mantenham alinhados ao longo do tempo e não queiram trocar o emprego atual por outra oportunidade, às vezes por um ganho só incremental, que eles estejam alinhados com algo maior do que só o que eles ganham em termos monetários, né? Então, eu acho que isso traz muito valor, porque quando você analisa o custo de substituição de pessoas e empresas, é super relevante, né? Então, dá muito trabalho você substituir alguém e o custo é alto. Então, acho que sobre essa vertente, sim, é super importante. E também de visibilidade de marca, que acaba engajando os seus consumidores, seus clientes. Então, esse valor da marca, como né, os seus stakeholders, aí eu digo, né, no sentido mais amplo do que só seus clientes diretos, enxergam a marca, também traz um valor relevante. E isso não pode ser desconsiderado também. Então, eu acho que sim, são fatores fundamentais. Fábio, e quando o capital olha para esses novos valores, novas premissas, ele também muda a sociedade? Colabora com a mudança da sociedade? Claro, sem dúvida. Eu acho que esse processo que a gente viveu é uma ruptura, né? Provavelmente vai ser tratado assim nos futuros livros de história, né? Ou que for substituir os livros de história no futuro, né? E qualquer processo desse acaba gerando um legado. Do ponto de vista do capital, das empresas, né, da questão financeira, houve essa preocupação muito forte, né? O contexto das empresas, como é que eles se relacionavam com o setor público, como é que o público, os consumidores enxergavam a empresa nesse contexto de pandemia, como é que os próprios funcionários, os colaboradores, familiares dos colaboradores enxergavam esse processo, né? Você vê que você teve uma série de mídias espontâneas para as empresas que contribuíram, que solidarizaram, né? A gente tem vínculos mesmo até de forma gratuita em que a empresa mostra que ela apoiou uma certa prática, doou para uma questão, máscara, apoio. Então, isso é importante. Isso foi uma exigência do consumidor, exigência da sociedade, dos próprios funcionários, e, obviamente, acaba reverberando para os números das empresas, né, para o economics das empresas. Mais do que, eu acho que, como a gente mencionou, é uma questão de passar uma boa imagem, é a preocupação da empresa inserida na sociedade. Quer dizer, ela precisa manter. É importante a gente manter uma sociedade saudável, né, do ponto de vista, inclusive, até sanitário, para a gente se perpetuar. E isso foi uma preocupação e passa a ser uma exigência, de novo, todos os stakeholders, né? Setor público, consumidor, funcionários e os investidores. E eu espero, sinceramente, que seja esse legado que a gente mantenha daqui para frente. Que essa ruptura, como eu mencionei, que vai estar marcado nos livros de história,
traga alguma questão prática. E uma delas, sem dúvida alguma, é essa relação da preocupação maior, que não só efetivamente aquele miopia do lucro, mas o envolvimento que as empresas têm na contribuição da sociedade. Nós falamos aqui várias vezes de capital, de investimento, mas você tocou num ponto que me chamou a atenção, que é a questão da valorização por parte do consumidor. Então, eu queria emendar uma pergunta para o Caio: como que você mede, como que você acompanha o consumidor da Magazine Luiza, se ele tem a percepção, né, e se isso realmente é um favor de decisão do consumidor, quando ele percebe que aquela empresa é uma empresa comprometida com as suas pessoas, com a sociedade. O que você tem a dizer em relação a isso? Débora, acho que a gente tem aí um time que acompanha engajamento em redes sociais e em outros canais aí de mídia, e a gente monitora a exposição de marca e o que está sendo dito a respeito. Então, esse é um principal indicador. E também, ao longo desses últimos meses, a gente tem visto alguns rankings independentes de veículos de comunicação ou de outras organizações falando das marcas mais lembradas ou das marcas mais admiradas nesse período, ou das marcas que o público mais reconhece que contribuíram para esse momento que o país, o mundo está vivendo. Em todos eles, uma Magalu apareceu. Então, eu acho que esses indicadores, tanto quanti como qualitativos, conseguem nos trazer uma visão de como o nosso cliente está vendo o posicionamento da organização nesse momento e nesses desafios. Quer dizer, todos esses valores transbordam da empresa para todos os lados, né? Atrai investimentos e também chega a fazer a diferença na escolha do consumidor. Bom, a gente está chegando no final do nosso debate, acho que tem inúmeras perguntas ainda que eu gostaria de fazer para vocês, mas eu vou pedir para que cada um, de uma maneira sucinta, passe o seu recado final aqui para o nosso público, como se fosse um fechamento de todos os temas que a gente conversou aqui. Então, eu vou começar pela Flávia mais uma vez. Bom, eu acho que a gente conseguiu tocar temas bem importantes, né, Débora, como cultura, como ESG, como temas de alinhamento ao consumidor, temas financeiros, e acho que como mensagem final, eu tenho um tema que a gente sempre fala aqui na DASA, que a gente está vivendo um dia de cada vez e aprendendo nessa jornada. Né, então, estamos exatamente assim, e que bom que a gente está aprendendo, né? Significa que a gente está vivendo e fazendo coisas diferentes. Então, acho que para fechar, claro que cada um trouxe cases super bacanas e interessantes, mas está todo mundo aprendendo nesse processo e aprendendo junto. Então, acho que eventos como esse são muito bacanas, porque a gente, enquanto palestrante, aprende com os demais colegas e também aprende até com perguntas da plateia que nos causam reflexão. Então, acho que vamos continuar aí todos juntos aprendendo nessa jornada. Muito bom. Se você que está em casa está achando que realmente está sem muita visibilidade, né, do que vai acontecer, estamos todos na mesma situação, planejando um dia de cada vez e sem ter todas as certezas que a gente gostaria de ter nesse momento. Helena, suas considerações finais. Eu acho que as companhias, né, estão cada vez mais conscientes e eu espero de verdade que considerem isso sobre o nível estratégico para que agregue valor e torcer para que ano que vem, né, as coisas estejam um pouco melhores e que o assunto não se perca, não morra e não deixe de ser priorizado pelas companhias. Obrigada pela participação. Débora, acho que está fechada. Eu perguntei para você, André, se você quer fazer sua consideração final. Vamos te ouvindo. Tá bom, é muito interessante este espaço, eu concordo com os outros palestrantes sobre os tópicos que estamos vivendo agora, mas agora é tempo de mudança, mas também de aproveitar todo o tempo que temos, por exemplo, com nossos familiares,
tempo de pensar, tempo de aprender algo novo. Por exemplo, eu aprendi português agora na pandemia. Foi muito interessante, foi um processo muito interessante. Minha primeira língua é espanhol. Eu aprendi inglês, mas aprender outras coisas nesta época é muito interessante também. Muito obrigado pela oportunidade e também por ouvir outras opções, outras opiniões também de outros palestrantes. Obrigado. Muito bom, muito bom. Agora, Caio, podemos para suas considerações finais? Sim. Débora, primeiro gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer os colegas aí pelas discussões e quem está assistindo também. E acho que o que eu queria deixar de mensagem final é que discussões como essa que a gente está tendo agora acerca de temas tão importantes, não só para as organizações, mas como para a sociedade, elas precisam continuar existindo. E aí a gente sabe que a tendência natural do dia a dia é que quando a gente voltar, e eu espero que seja breve, é um cenário de normalidade, talvez muita coisa esfrie e não seja a agenda das organizações, de executivos, enfim. Então, acho que a minha consideração final elas precisam existir independente do contexto de mundo. Então, queria reforçar esse ponto. Obrigado mais uma vez. Muito bom, Caio. Fábio, suas considerações? Bom, Débora, primeiro eu quero agradecer a você, à GS1, aos meus colegas de painel e, claro, ao público também. Foi uma honra ter participado. Eu espero, sinceramente, que isso tudo passe, vai certamente passar, que a gente possa voltar a ter alguma rotina que a gente deixou de fazer, foi obrigado a deixar de fazer, mas, como mencionado pelos meus colegas, que a gente mantenha as questões que a gente, em que pese a tragédia da pandemia, que foram positivas. Então, essa agenda mais ligada à preocupação, à questão ambiental, social, governança, né, que a gente põe como nome ESG, que a gente perpetue isso daqui para frente. Isso é muito importante. De novo, isso é importante para a atividade da empresa, para os números da empresa, é importante para a sociedade, é importante como um todo. Então, que a gente consiga, espero que ano que vem voltar a ter, fazer este mesmo evento de uma forma presencial e que a gente tenha tido as boas lições e continue comprovar que as práticas, preocupações dessas que eu mencionei, que se prolonguem ao longo do tempo e assim permaneça. É minha esperança e, de novo, agradeço de novo a participação. Muito boa, adorei as considerações finais, são muito enriquecedoras. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês todos, convidados Andrés, Fábio, Flávia, Helena e Luiz, você também que acompanhou a gente de forma remota, enviou suas perguntas, participou das enquetes. Também queria agradecer os patrocinadores, mais uma vez, a Zebra Technologies e a SP Cap, os nossos apoiadores, Cord, Verser, Activa ID, e os nossos parceiros, Agência Beato e Total Links. Fiquem ligados nos próximos eventos do Canaltech. O primeiro evento digital da GS1, vão acontecer vários eventos ainda de agora até dezembro. O próximo terá como tema Lá Vem Ela, a Inovação. Acontecerá no dia 20 de outubro. Para participar, você deve fazer de novo a sua inscrição. Isso mesmo, para participar dos próximos eventos, a cada evento você deve fazer uma nova inscrição. Fique ligado na agenda e até a próxima. Obrigada. Sobrevivemos ao frio só depois de conhecer o fogo. Percorremos distâncias maiores
só depois de conhecer a roda. Porque a humanidade só evolui com o conhecimento. É por isso que estamos há 20 anos levando educação financeira para as pessoas. E já conseguimos com que mais de 2 milhões de brasileiros invistam melhor. Porque quanto mais perto você está do conhecimento, mais longe você pode chegar.